Olá, sejam bem-vindos ao Mais Foco Urbano, um programa criado para conversarmos sobre a urbanização, infraestrutura, sustentabilidade, inovação e qualidade de vida. Esse podcast é para quem acredita que o desenvolvimento urbano não passa apenas pelas obras, mas também pelo desenvolvimento das pessoas, de ideias e soluções. E começamos esse projeto em um momento muito especial, em véspera do aniversário da cidade de Três Lagoas, uma cidade que cresce em pleno desenvolvimento e com esse crescimento precisa de atenção. Então, Django, você sabe que o desenvolvimento da cidade, ele passa pelas construções, pelo desenvolvimento da infraestrutura, mas também a gente quer chamar a atenção para o desenvolvimento humano, porque a cidade não é feita só de edifícios, né? Ela é feita por pessoas. Então, para a gente começar o debate da nossa tarde de hoje, eu quero começar fazendo a minha autodescrição. E também vou descrever um pouquinho de onde nós estamos, né? Nós estamos aqui nos estúdios do JL Podcast, em torno de uma mesa de madeira de tons claros. À minha direita aqui tem o nosso telão, onde a logo aparece com fundo azul, os detalhes em dourado, foco urbano, urbano em branco. E você está à minha frente. E à minha esquerda a gente vai conhecer já quem que veio aqui complementar essa nossa conversa. Nossa, eu não planejei isso não, então sendo assim, preciso me autodescrever também, né? Eu sou um cara aqui, um homem de 30 e poucos anos, né? Estou à sua frente, Rodrigo, também nessa belíssima mesa de madeira. À minha esquerda está aqui o nosso projetor, nosso telão aqui de projeção. E à minha direita, nossos queridos convidados. E para começar muito bem esse programa, já que você citou, eu vou convidar ela, Paula. Paula, quem é você? Olá, pessoal! Que prazer estar nessa abertura, falar sobre gente, sobre a nossa cidade maravilhosa. E quem sou eu? Para começar, fazendo a minha autodescrição, sou uma mulher branca, de cabelos e sobrancelhas escuros, cabelos cacheados em tamanho médio, está preso para trás. Estou usando um batom vermelho, de brinde da produtora. Que aqui estamos muito chique. Estou utilizando uma jaqueta preta, um tricôzinho escuro e por baixo uma camiseta segunda pele branca, bem casualzinha, porque aqui em Três Lagoas está frio. E além disso, sou graduada em psicologia, sou palestrante, hoje estou como psicóloga escolar na cidade. Tenho algumas especializações, entre elas a psicologia organizacional, que estou cursando, mas já tenho concluído algumas, que é a psicologia do esporte, terapia cognitivo-comportamental, psicomotricidade e inclusão e acessibilidade nas organizações. E trabalho com acessibilidade, enfim, com esse foco. Paula, antes de falarmos aí sobre as legislações ou projetos, né? Queremos também começar pela experiência de vida na nossa cidade. Pergunta: como é viver e circular por Três Lagoas, sendo uma pessoa com deficiência visual? Olha, tem esse detalhe, né? Eu sou uma mulher cega. Esse ano faz exatamente 10 anos que eu me tornei uma pessoa cega. Então, meu protagonismo hoje parte desse lugar. Enquanto pessoa cega, há 10 anos, mas que até os 16 para 17 anos tinha a visão, eu tinha baixa visão. Então, são aí 26 anos em Três Lagoas, eu sou natural daqui. Eu digo que Três Lagoas é aquela delícia de cidade maravilhosa, sou apaixonada por aqui, mas é desafiador, porque é uma cidade que tem muita história, mas parte dessa história não completou e não contemplou a acessibilidade, né? Hoje o cenário é muito de adaptações, inclusive algumas muito bem feitas, outras nem tanto. Eu acho que vocês mais do que eu podem falar sobre isso, mas é esse paralelo entre os desafios, principalmente urbanísticos, e também as alegrias de estar nessa cidade que é tão encantadora e tem tanto potencial. Pois é, né, Paula? Muitas vezes a gente pensa, quando ouve falar acessibilidade, acredita que acessibilidade é você
ter acesso a uma rampa, né? A rampa e a acessibilidade, faça um recorte bastante específico ali para os nossos irmãos cadeirantes, né? Mas eu queria saber de você, qual situação você realmente se sente incluída e quais são as situações em que você não se sente incluída? Olha, quando a gente fala em acessibilidade, a gente tem que pensar em vários eixos, né? A acessibilidade não é apenas a rampa, é também ter rampas, mas também não qualquer rampa, porque a gente não aceita qualquer coisa e também existem adaptações que não são adequadas para as necessidades de uma pessoa em cadeira de rodas, para uma pessoa com mobilidade reduzida. Mas quando eu me sinto incluída? Eu me sinto incluída quando a comunicação me inclui através de recursos de acessibilidade, como a autodescrição, a audiodescrição, que também é uma ferramenta de inclusão. Quando nas redes sociais nós temos descrições de imagem ou vídeo. Quando uma pessoa, que é uma coisa muito básica, que é a acessibilidade atitudinal, fala diretamente comigo, não com o meu acompanhante. Aí que vocês podem pensar, mas como assim? Acontece muito, infelizmente. As pessoas veem eu com alguém, que geralmente eu estou com a companhia de alguém, ou simplesmente trabalhando e pergunta para quem está comigo. Ah, quantos anos ela tem? Qual que é o nome dela? E aí eu penso, gente, ela tá aqui, pode falar com ela, tá? E esse protagonismo, quando eu sou realmente incluída, reconhecida, para além da minha característica física, isso para mim é inclusão. Isso para mim é aquela coisa do vem cá, nós estamos juntos. Pode não ser perfeito, mas nós estamos para aprender e aplicar todos juntos, né? Pensando nisso, quando falamos em acessibilidade, né? Geralmente pensamos só em cadeirantes. Muitas pessoas pensam só assim, né? E a acessibilidade é muito mais ampla, né? Eu estou vendo e vivenciando isso com vocês um pouquinho aqui dos assuntos. A pergunta para você, Paulo, é um pouquinho mais grande, assim. A cidade... o que seria uma cidade verdadeiramente inclusiva? Olha, Django, é uma pergunta muito ampla, que mais uma vez eu vou responder principalmente a partir da minha vivência e do meu protagonismo. Isso significa que não pode contemplar também as outras pessoas com deficiências? Pode, mas eu também não estarei falando por todas as pessoas, que isso fique claro. Correto. Né? Até porque cada um tem sua vivência, sua experiência, suas necessidades. E é importante a gente também pensar nisso, porque isso também é inclusão. Legal. Quando eu penso em uma cidade verdadeiramente acessível, me vem o conceito que o Rodrigo sabe muito bem aplicar e definir, que é o desenho universal. Que é o quê? É um conceito que vem da arquitetura, depois o Rodrigo vai brigar comigo se eu errar essa definição. Vamos lá, vamos ver. Mas é quando eu penso um produto, um serviço, algo que seja útil para alguém, que seja uma necessidade de um local, ou que seja algo a ser vendido, comercializado. Mas que desde o início, desde o seu ser projetado, pensado, que atenda às necessidades da maior quantidade de pessoas. Por exemplo, qual que é a diferença entre acessibilidade, recursos acessíveis e o desenho universal? A acessibilidade, ela fala muito sobre adaptações. Por exemplo, aqui na frente, se não tivesse a rampa e fosse um degrau, um recurso de acessibilidade seria colocar uma rampa daquelas de metais, por exemplo. Depois que o projeto está pronto. O desenho universal, não. Desde o projeto do local, do serviço, eu penso, olha, pode ser que eu tenha pessoas com mobilidade reduzida, pessoas cegas, idosos, qualquer tipo de pessoa que tenha uma diferença na sua configuração corporal, que vai ter uma necessidade. Então, eu já penso em um projeto com portas amplas, com rampas adequadas, com instrumentos para inclusão auditiva, com sinalizações em libras, com código braille, com o máximo de recursos possíveis desde a sua projeção, né? Desde a sua idealização.
Isso para mim é uma cidade inclusiva. E a questão é, será que hoje, em 2026, existe uma cidade assim? Essa é uma questão bastante interessante que a Paula traz, né? Porque se a gente pensa o termo acessibilidade, realmente fica restrito à simples questão do acesso. Mas é importante a gente entender que não basta pensar o acesso da pessoa com deficiência ou de quem tem alguma mobilidade reduzida. É pensar também a permanência, né, Paulina? Dentro de um ambiente, dentro de um espaço urbano. Exatamente. Então, esse conceito que ela trouxe com uma definição bem interessante, bem bacana, do desenho universal, traz essa perspectiva. Qual perspectiva? De que os espaços, os produtos, devam ser pensados não só para uma condição específica, mas entendendo a integralidade da vida humana. Acessibilidade não é só um problema das pessoas com deficiências ou vai atender só pessoas com deficiência. Se a gente pegar o histórico da vida de todas as pessoas, nós vamos chegar no envelhecimento. Então, é natural que o corpo tenha restrições com o envelhecimento, né? Hoje em dia, o pessoal está aí treinando, todo mundo vai lá pro CrossFit, vai para academia, nós estamos conseguindo retardar um pouco os efeitos do envelhecimento, mas eles vão acontecer, né? A longevidade vem aumentando, mas vão acontecer. A partir de certos momentos, a gente tem uma baixa do metabolismo, tem uma baixa... E essas necessidades vão passar, seja para uma pessoa com deficiência, seja por alguém que está com uma mobilidade reduzida momentaneamente. Uma mulher grávida, por exemplo. Uma mulher grávida para empurrar um carrinho de bebê, né? Uma pessoa que Exatamente. sofreu um acidente, está com a perna engessada, ela tem uma mobilidade reduzida. Então, os recursos que se via como recursos de acessibilidade, como medidas compensatórias, devem ser pensadas para um uso em condições menos favoráveis, até a gente chegar nos idosos. Então, a cidade que consegue abraçar a pessoa com deficiência também está agregando condições para pessoas de mobilidade reduzida, para idosos, o que naturalmente expande essa população, né? Então, a cidade inclusiva, ela agrega para o próprio desenvolvimento do ser humano. Exatamente. E quando a gente pensa em desenvolvimento, não é só chegar, por exemplo, em um local, é consumir, é permanecer, é gostar de frequentar os espaços, é exercer esse protagonismo que eu gosto tanto de falar, porque eu sempre, nas minhas falas, palestras em si, eu sempre trago e insisto nessa questão de busca do protagonismo para as pessoas com deficiências. Porque quando a gente fala em ser protagonista, a gente está falando em ser agente. Tanto uma pessoa passiva que vai ali consumir, quanto um agente de transformação. Mas não deixar de chegar a um lugar porque não tem acessibilidade. Mas sim, se eu não quiser ir, tudo bem. É uma escolha minha. Legal. Paulo, eu tô sentindo aqui que o Rodrigo ficou muito orgulhoso aqui, viu? Ficou bem orgulhoso. Então você não corre mais o risco aqui de tirar uma nota 0 aí, né? Olha só! Brincadeiras à parte. Mas puxando o ganchinho aqui, eu comecei essa apresentação aqui nossa, falando da cidade. Rodrigão, como sempre, você tem alguma coisa aí para falar da nossa querida cidade de Três Lagoas? Eu tenho uma provocação para fazer, Nesse assunto, né, claro? Eu tenho uma provocação para fazer. Ó, Paula, nós estamos chegando a 111 anos de Três Lagoas, né? Se você pudesse fazer um pedido para a cidade para os próximos 10 anos, qual seria o pedido para Três Lagoas nos próximos 10 anos? Que possamos incluir mais na comunicação, nos espaços urbanos, no comércio, no turismo, no lazer. E não só para pessoas com deficiências, mas para todas as pessoas que podem e querem participar dessa Três Lagoas, desse desenvolvimento que a gente escuta tanto falar, desse movimento de crescimento. Porque uma cidade próspera é uma cidade que inclui. A inclusão também é sobre investimento, é sobre um ganho qualitativo para os cidadãos, para as pessoas, para os agentes, para a política, para a inclusão como um todo. E não só de pessoas com deficiências, mas de pessoas. Porque quando a gente olha para a causa da deficiência, parece que é só um grupo ali do lado. Não, nós somos mais de 200 milhões de pessoas. Só de pessoas com deficiência visual no Brasil, nós temos mais de 6 milhões. E nós estamos falando sobre 6 milhões de vidas, de possibilidades. Em Três Lagoas, o Rodrigo comentou outro dia,
que, segundo o IBGE, é mais de 6 mil pessoas com deficiências. Vocês já imaginaram a potência que tem esse número no nosso dia a dia? E por que será? E aí eu devolvo a provocação. Onde será que estão essas pessoas? Por que elas não estão nos nossos espaços urbanos? Muito bem, muito bem. Agora, eu quero trazer, Django, para a nossa conversa, uma pessoa que eu tenho a satisfação de conhecer também há um tempo, um cara muito bacana que vive com a cabeça a milhão, assim como você, assim como eu, pensando projetos e lendo vários problemas e tentando encontrar a solução. E nós trazemos para a conversa agora Sérgio Branco. Sérgio Branco, agora é com você. Quem é você? Oi, boa noite a todos, muito prazer, Django. Rodrigo, sempre satisfação estar com você. Paula, nos conhecemos em outra ocasião, espero também encontrá-la mais vezes para falar desse assunto, né, da inclusão, da acessibilidade. Sérgio é um arquiteto formado aqui em Três Lagoas, que trabalhava há muito tempo com desenhos, projetos e teve uma formação um pouco tardia em arquitetura, mas sempre incomodado, né? Sempre buscando solucionar problemas como o meu professor mestre, Rodrigo. A arquitetura é para solucionar, né? Nós não damos ideias, nós damos soluções. Desde do meu envolvimento acadêmico, eu sempre busquei praticar arquitetura de formas não convencionais, assim, né? Porque a gente escuta arquitetura sempre muito prédio residencial, prédio comercial. O urbanismo ainda é uma área que não está tão facilmente acessível para o urbanista, né? É difícil a gente conseguir atuar diretamente no urbanismo enquanto arquiteto urbanista, mas eu sempre busquei experiências que me tirassem desse cotidiano mais corriqueiro da arquitetura, né? E tenho me envolvido com o tema de inclusão e acessibilidade há um tempo. Não foi assim, não caiu no colo, foi uma busca mesmo por um resultado. E a gente conseguiu um bom resultado no sentido de trazer uma ideia, trazer um olhar, né, para a arquitetura que fosse um pouco mais sensível às pessoas com a deficiência visual. E foi uma experiência de 2025, através de um concurso nacional, que pediu ideias inovadoras para a arquitetura, e a gente entrou com a proposta denominada Arquitato, Arquitetura Assistiva, e fomos selecionados no Brasil entre 75 projetos para um programa de pré-incubação, que durou 7 meses e conseguimos uma boa repercussão nesse projeto. E de projeto virou propósito, né? Eu não consegui mais largar dele. A gente tem cada vez mais buscado conhecer da condição, né, da pessoa com deficiência visual, porque quando eu me propus essa jornada, digamos, eu não conhecia uma pessoa cega. Eu não tinha no meu dia a dia. E, como a Paula falou agora, cadê essas pessoas? Onde estão as pessoas com deficiência? Estão reprimidas em casa? Estão somente no roteiro diário de um instituto e casa, instituto? Né? Porque no mercado de trabalho a gente vê a deficiência do mercado absorver esses indivíduos. A gente vê a deficiência da cidade possibilitar a esses indivíduos transitarem, ir e vir. A gente vê a deficiência no atendimento das pessoas para com esses indivíduos. Então, eu comecei a ficar cada vez mais atento às deficiências que cercam e determinam o fato desses indivíduos não estarem à mostra, não estarem conosco. Então, para mim, virou um propósito. Eu tenho que proporcionar algo que solucione isso. Eu tenho que trazer algo que possa colaborar, né, para que essa realidade mude. E estamos nessa jornada, né, e a gente vai poder falar um pouco mais ao longo do nosso bate-papo aqui. Ô Sérgio, você criou então, né, pesquisou, desenvolveu, vem
avançando cada vez mais as suas pesquisas, é uma tecnologia assistiva, né? Que Sim. são as plantas táteis. Explica um pouquinho como é que funciona, mostra um pouquinho elas pra Eu tô gente. curioso aqui. Sim. Eu tô olhando, agora você tô vai olhando ver. isso aqui na mão dele ali, eu falei, rapaz... Que jogo é esse? Né? Você pensou, que jogo é esse? É O Ludo? imobiliário tá diferente. Banco Imobiliário. Paulo já tava comprando aqui já, ué. Eu trouxe aqui uns recortes da Lei Brasileira de Inclusão, Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas a Paula já foi, né, completíssima em alguns dos termos. Então, para que a gente fale de tecnologia assistiva, eu vou ler aqui um recorte do que a lei fala sobre o que é tecnologia assistiva, né? É o quê? São produtos, como a Paula mesmo destacou, equipamentos, dispositivos, recursos e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Então, tecnologia assistiva são todos os recursos que a sociedade pode promover, pode elaborar, né, criar para tornar a vida da pessoa com deficiência, seja qual for, mais prática, né, no seu cotidiano, no seu dia a dia. E foi aí que eu entrei com a Arquitato. Vamos desenvolver uma tecnologia assistiva. Na época eu nem sabia o termo, né? Foi realmente um projeto que nasceu de uma ideia sem a fundamentação teórica. E aos poucos a gente conseguiu ir se aprofundando e entendendo melhor o que a gente estava fazendo. Então a tecnologia assistiva que a gente propõe, denominada planta tátil. Por que planta tátil e não mapa tátil? Porque mapa tátil é algo que todo mundo já conhece. Aqueles totens que ficam na porta de um shopping, na catraca de um metrô, né, em áreas de grande público, que são totens que têm um resumo do estabelecimento, daquele empreendimento, para dar um direcionamento, uma certa orientação para a pessoa com a deficiência visual saber se ela vai para a direita, eu quero ir ao sanitário, se ele fica para a esquerda. Mas esse totem não acompanha a pessoa, ele fica parado ali. Então, quando eu me propus escrever o projeto para o programa CalLab, eu me propus, vou fazer planta tátil para as pessoas cegas poderem ler o projeto. Porque quando se fala em acessibilidade, como foi bem posto aqui, tanto pela Paula como pelo Rodrigo, e você também, o Django, muitas vezes a acessibilidade está muito assim, focada, a gente olha muito para a pessoa com a dificuldade motora, né? Principalmente o cadeirante. Então, quando fala acessibilidade, todo mundo lembra, rampa, barra de segurança. O piso tátil hoje tem um protagonismo na fala, né, dos profissionais, dos especialistas. Mas e antes disso? O que é para uma pessoa que comprou um imóvel só senti-lo quando ele está pronto? Só observá-lo quando ele foi entregue, né? Então, o banheiro ser acessível para uma pessoa cega não é muito diferente de ser acessível para qualquer pessoa, diferentemente da pessoa com mobilidade reduzida. Por quê? O banheiro, por exemplo, que é o menor ambiente de uma casa, né, a pessoa com a deficiência visual, ela não tem tantas adaptações espaciais que sejam necessárias para o atendimento da sua necessidade. Mas saber a disposição do banheiro, saber a disposição das peças, como chegar ao banheiro, ou melhor, saber em que parte da casa está o banheiro e poder escolher isso antes da casa ficar pronta, né? Não estou falando da entrega do imóvel pronto e a pessoa reconhecer lá fisicamente. Estou falando da pessoa participar com garantias de clareza, né, sobre o projeto. Ler o projeto. Então, a planta tátil, ela contribui para que o projeto seja melhor apresentado às pessoas com deficiência visual. É uma ferramenta a mais, porque imprimir no papel não vai colaborar muito. As imagens render, as imagens de TV, fazer um vídeo, fazer umas fotografias ultra realistas, também não trazem um entendimento, não trazem a convicção, né? Olha, eu gostei disso. Mas a planta tátil permite
a análise de proporções, permite a análise de fluxo, a relação de um ambiente com o outro, se um quarto está do lado do outro, a relação do ambiente com o sol, né? Por quê? Porque a pessoa vai ter uma condição extra de interpretar a produção arquitetônica. Então, para a gente, foi um passo importante e foi bem reconhecido, né, nas esferas dos profissionais, com as pessoas que a gente fala, as pessoas que a gente teve a oportunidade de confrontar ou solicitar, né, uma análise, como a Paula já teve a possibilidade de analisar para mim, como outras pessoas com a condição da deficiência visual puderam também testar e analisar e trazer para a gente um feedback de, olha, isso pode ser melhor, olha, isso está funcionando muito bem. Legal. Então é nessa pegada que a gente está trabalhando a tecnologia assistiva. Legal. Sérgio, dá pra ver claramente o orgulho que você tá criando esse projeto aí. Parabéns, cara. Pô, que isso. Eu tô vendo aqui o sorrisão aqui no rosto, tô feliz por ti também. Mas eu tô com uma curiosidade maior, posso perguntar? Claro, fica à vontade. Cara, como funciona o mapa aqui agora, aproveitando que a Paula tá aqui também, até mesmo para os nossos queridos ouvintes aí, telespectadores, verem também isso um pouquinho mais de perto aqui, né? O nosso cameraman, John ali. E como pode ser utilizado? Bom, desde a ideia original até o fim dessa jornada enquanto gestão de negócios, enquanto programa de pré-incubação, esse resultado ele foi se modificando, ele foi também se direcionando, né? Porque nós fizemos investigações, né? Coletamos dados com empresários do setor imobiliário, coletamos dados com empresários do setor hoteleiro, porque a gente tinha, enquanto gestão de negócios inovadores, enquanto gestão de negócios em arquitetura, um foco em tornar isso um negócio viável, sadio, né? Era o foco do programa CalLab, enquanto, olha, você para ter um negócio, você precisa administrar isso, saber dos resultados, do mercado, dos índices e tal. Quando você vai para aceleração aí, o negócio... Quando você vai para aceleração, né, captação de recursos. Então, a gente passou por várias frustrações, porque, embora o projeto seja muito bem aceito e super elogiado, porque a gente está tendo um olhar social, ele não tem resposta do mercado. Por quê? Voltando na história, cadê as pessoas com deficiência visual? Então, um empreendedor falou para mim, mas Sérgio, perdão, todo mundo com coriza, todo mundo... mas Sérgio, nunca teve no meu stand de vendas de apartamentos, eu estou aí no mercado há tanto tempo, nunca teve uma pessoa cega no meu estabelecimento, nunca vieram comprar um apartamento meu. Eu falo, mas talvez porque você também não tenha recebido ele, chamado, convidado, ofertado soluções, condições especiais. A lei prevê condições especiais, né, de financiamento. A lei prevê muitas possibilidades, mas o empresário está muito focado no retorno, na lucratividade. E um cliente em 10 anos, para ele não é interessante. Para ele não é atrativo. Mas se você conquistar você não acha que você vai conquistar mais? Né? Você não acha que você vai abrir esse mercado, né, para essa clientela que está sendo menosprezada? E o hoteleiro falou a mesma coisa. Mas, Sérgio, eu nunca vi nenhuma pessoa chegar aqui com bengala e tal, mas é porque talvez você não esteja fazendo a publicidade certa, trazendo ele, chamando, falando que seu hotel está preparado, né? E esse, inclusive, se dedicou, falou, não, a gente vai apoiar a tua ideia, vamos patrocinar, vamos fazer, eu quero um para o meu quarto. E a gente fez o quê? A gente pegou a impressora 3D, né, e pegamos as tecnologias que nós temos à disposição, porque isso aqui a gente pode fazer uma planta com macarrãozinho, a gente pode fazer uma planta com cola glitter, a gente pode fazer um monte de coisas para tornar a planta em alto relevo. Mas nós queríamos algo profissional, técnico, de precisão, né, com uma qualidade que pudesse ser replicada, né, que pudesse ser feita de uma forma mais profissional.
Então, nós modelamos a planta em 3D, aplicamos o fatiamento na impressora e imprimimos com alto contraste, para as pessoas com baixa visão poderem também perceber as nuances da planta, né? Do delineamento das paredes, a sombra das peças móveis e fixas dentro da planta. Pensamos no caractere aumentado, pensamos na aplicação do Braille, para a leitura das pessoas que têm, né, o domínio sobre o Braille. Não são todas as pessoas cegas que têm a leitura, né? E no final do processo de pré-incubação, nós conseguimos ainda incorporar nessa peça que era totalmente analógica enquanto produto de entrega final, incorporar a audiodescrição, que é um QR Code, né, que a pessoa, o indivíduo, pode acessar mediante o apontamento da câmera e vai direcionar para uma descrição em áudio da planta que está em mãos. Trazendo um pouquinho disso aqui agora, Paulo, a importância disso aqui. Olha, fora a importância social de uma planta tátil e de um trabalho que se refere a olhar para um mercado como um todo, existe a importância simbólica, né? Por exemplo, o Sérgio comentou sobre hotéis, sobre os estandes, mas e as imobiliárias, por exemplo? Pessoas com deficiências, principalmente cegos, baixa visão, ou pessoas com visão monocular, essas pessoas precisam muitas vezes estarem na busca do seu imóvel, seja para locação, seja para também adquirir. E quando eu falo sobre chegar em um espaço que a gente já está meio que calejada e já chega pensando, eu vou ter que me acostumar com aquele espaço, porque eu passei por isso ano passado, me acostumar em um ambiente novo para aprender onde que está cada lugar, né? Eu comecei a ajudar meu namorado na escolha de um imóvel e aí a gente foi explorando. Eu lembro que nos primeiros dias que ele estava lá, eu comecei a ir para lá também. A gente explorando, eu me perdi às vezes, sabe? No espaço do apartamento. É porque é muito grande? Não, é porque eu não sabia exatamente como que estava a distribuição dos espaços. Entendi. Então, assim, a gente pensa que é simples. É muito simples, como o Sérgio falou. Mas quando se olha com qualidade, pensar em um produto, isso significa até respeito pela pessoa com deficiência. Inclusive, para não olhar a acessibilidade, a inclusão, e para esse público, para nós, eu digo nós me incluindo, como se fosse, como não tem muito, então eu vou fazer aqui de qualquer jeito, qualquer coisa serve, porque eu já estou dando acessibilidade aqui. E às vezes tem esse olhar até mesmo que as pessoas com deficiência têm que ser grato. Aí eu fiz aqui um macarrãozinho, olha que legalzinho que eu sou com você. O improviso, né? Exatamente, do improviso. A adaptação. Da adaptação de qualquer ajuste. jeito. E esse é um reflexo, inclusive, social. Porque a gente está falando aqui muito sobre terem produtos, serviços, terem investimento, porque assim, o Sérgio trouxe a Lei Brasileira de Inclusão. Essa lei, para quem não conhece, o Estatuto da Pessoa com Deficiência é de 2015. Então, assim, nós temos o quê? 11 anos de Lei Brasileira de Inclusão. Se a gente for um pouquinho mais para trás, a NBR 9050, né, que estabeleceu os conceitos de acessibilidade e as regras, é de 1995 a primeira versão. Olha né? só, mais velha do que eu. Então, assim, nós estamos falando sobre uma teoria que, gente, se fosse aplicada na prática, ia ser lindo. Lindo, lindo, lindo. Mas na prática nós temos o quê? Muito improviso, muita segregação, muito olhar para o público com deficiência como somente o assistencialismo. Aquela pessoa ali que é o herói, que vem aqui. E às vezes eu percebo isso quando eu dou uma palestra, por exemplo, de motivação. Parece que é um tapinha nas costas da pessoa. Olha essa lascada aí que faz tudo e eu aqui. Mas a gente só quer isso, ter o direito de ter acesso, permanência, respeito, ter acesso, inclusive, a conhecer os nossos espaços,
E aqui nós estamos falando, o Sérgio falou muito bem sobre espaços privados, né? Como hotéis, que tem uma pessoa ali que é um dono oficial, né? Mas e se a gente parar para pensar nos nossos espaços públicos? Porque eu, enquanto cidadã, trazendo aqui para Três Lagoas, eu também sou parte dessa cidade. O espaço público também é meu por direito. E por que eu não tenho acesso a, por exemplo, uma planta tátil para entender a disposição da feira central? Entender a disposição das Três Lagoas na minha cidade? Eu tenho uma memória visual da imagem panorâmica, mas até que ponto isso vai permanecer para mim? E para as outras pessoas que são cegas e nunca enxergaram? Ou para pessoas cegas que vêm à nossa cidade como turistas? Será que essas pessoas não têm direito a conhecer essas belezas que todo mundo sempre fala? Então eu vou responder aqui, te interrompendo, Paula, aqui sobre a lei, né? No capítulo 9, do direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer. Exatamente. O poder público incentivará que museus, exposições, monumentos, exibições e galerias empreguem técnicas de comunicação aumentativa e alternativa para a acessibilidade de pessoas com necessidades complexas ou sensoriais. Então, já é garantido. Já tem quem é o sujeito que tem que fazer, né? Poder público, poder privado. Então, já existe todo um respaldo legal, né? Mas a gente ainda sofre com a vagarosidade, né? Com o tempo em que as coisas acontecem, como a gente falou um pouco antes também, né? E exatamente isso. Fora a vagarosidade, como o Sérgio falou, tem um termo que as pessoas sempre falam muito quando a gente fala em acessibilidade. Aliás, dois termos. O primeiro, que é, é muito difícil. É muito custoso, é muito caro. Mas eu trago uma reflexão. De que dificuldade que a gente está falando? Porque hoje, em 2026, nós temos desde aplicativos que fazem leituras de tela e até descrição de imagens que gera automaticamente para você, até empresas como a do Sérgio, com iniciativas que são, entre aspas, simples, mas que resolve, ou seja, você só terceiriza esse trabalho. E, inclusive, nós também temos iniciativas que são públicas. Esse aplicativo que eu citei, que faz a descrição automática, é de graça. Por que será que as pessoas olham com esse olhar tão negativo? Será que essas justificativas que até então colavam muito bem, a gente ainda está aprendendo, é muito difícil, falta investimento. Porque assim, eu, pessoalmente, CPF, posso ser cancelado aqui em Três Lagoas agora, mas eu vou falar uma coisa. Lá vem. Bomba. Eu acho um absurdo quando eu escuto os bilhões que Três Lagoas recebe todos os anos. E aí, assim, galera, cancela devagar, tá? Todos os anos de empresas, de recolhimento de impostos, desse desenvolvimento econômico que é lindo e maravilhoso. E é sempre assim. Eu sempre escuto muito bilhão, só que isso não chega. Cadê esse investimento também? Esse reflexo na acessibilidade, em uma cultura acessível. Nós temos iniciativas, mas não é via de regra. E, na teoria, puxando o gancho do que o Sérgio está trazendo também, a lei brasileira coloca, não é escolher um espetáculo ou um cantinho lá da praça para colocar uma coisinha. É tudo. É olhar para os espaços, para a cidade, como esse espaço que é para Paula, para o Sérgio, para o Django, para o Rodrigo, para a Luziane, para a pessoa que está aqui na minha cidade. Independente se essa pessoa anda, voa, medita, flutua, anda de drone, igual a gente estava falando antes. Paula, você tá fazendo essa leitura agora, eu tô associando com uma ideia que eu acho que vocês vão conseguir linkar também. Alguns anos atrás, vamos fazer um recorte aí, eu acredito que um pouco mais de uma década, não haviam
dentro dos estabelecimentos comerciais, os espaços para as crianças, né? As crianças sempre era ali, Pois é. sempre havia uma adaptação. Hoje em dia, o comércio... Isso é uma provocação também. Exatamente. O comércio não sobrevive se não tiver um espaço kids ali. E a gente viu que não é tão complicado. Você tem lá uma mesinha, alguns brinquedos, alguns são um pouco mais sofisticados, alguns espaços, algumas construções, alguns comércios têm um espaço mais elaborado, mas hoje se tornou uma realidade, uma normalidade, se a gente puder usar essa palavra um pouco, né, estranha também, mas ficou normal, né? Por quê? Porque o consumidor tinha uma demanda, poucos atentavam para essa demanda, ela foi se naturalizando, ela foi virando, e ela está aí hoje em dia. Então, não é tão difícil quando a gente consegue entender que, igual o Sérgio pontuou, agrega pessoas. E quantas escolhas não atrai foram as pessoas. feitas, né? Quantas famílias não pensam hoje em dia, olha, vamos nesse espaço que dá para colocar as crianças lá pra gente Pra conversar. criança, a gente consegue conversar, porque assim, é uma situação em que o adulto fica desconfortável porque não consegue usufruir do tempo ali de interação social. A criança fica desconfortável porque ela tá ali sem ter o que fazer. Então, fazendo esse paralelo, é entender que às vezes o comércio, as instituições, elas deixam de motivar e não encontram essas pessoas com necessidades hoje, porque também não estende um pouquinho a mão, né? Não é tão difícil. Exato. Acho que esse processo que você está falando, né? E eu vou fazer um recorte aqui para o Plano Municipal da Pessoa com Deficiência, que você participa, né? Você lá, presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, onde eu estou também como representante da AEMS. Nós estamos nesse processo de entender o diagnóstico da cidade de Três Lagoas para objetivar e desenvolver o plano. É uma política pública que vai levantar esse debate, que vai trazer essas perspectivas e apontar soluções como essa que o Sérgio traz como referência e outras mais, né? A experiência da Lei Brasileira de Inclusão não é apenas o estabelecimento de uma legislação. O Brasil é muito bom em legislação, né? Nós conversamos um pouco. O Brasil tem, assim, essa palavra é sensacional, um arcabouço legislativo, muito, mas e o dia a dia e o cotidiano, né? Que eu acho que é um pouco isso que a Paula está falando. Assim como existe uma receita que é divulgada como um desenvolvimento econômico, a gente não vê isso refletido na qualidade do espaço urbano, né? Na amplitude do atendimento do serviço. Isso é um fluxo. Né? Por quê? Por que tem tanto e a gente não tem expressão disso? Então, eu acho que é um movimento não só da cidade como um todo, não é responsabilidade apenas do poder público, mas das instituições, do comércio, da sociedade. É a sociedade se olhar e entender que há possibilidades que ela deixa de explorar por, às vezes, falta de uma sensibilidade um pouquinho maior, né? Ô, Rodrigão, só aproveitando, então, o que você falou agora, e para a gente entender, quem está nos ouvindo aqui, assistindo também, entender sobre esse plano aí que a Paula participa diretamente ali, né? Eu acho que eu devo perguntar tanto para vocês, no geral, como para a Paula, tá? O que é esse plano? E por que ele é tão importante aqui para nós em Três Lagoas? Qual a participação popular e etc. Eu começo, Rodrigo? Vai você, presidente. Bom, o plano municipal para elaboração desse conjunto, né, de possíveis normas e necessidades da nossa cidade para possíveis mudanças é formado por uma comissão. Nós iniciamos os trabalhos no ano passado. Essa comissão é uma comissão intersetorial. O que significa isso? Nós temos vários segmentos do poder público, mas representantes sociais também, assim como eu, que faço parte da representação do Ministério Público, o Rodrigo, que faz parte da EMS, ou seja, cada pessoa que representa um eixo da sociedade está ali. E, principalmente, o poder público para a elaboração desse plano municipal. O que é essa comissão? Nós, digamos que somos quem está ali para pensar, refletir, e nessa etapa, nesse momento, nós estamos em uma etapa fundamental de coleta de dados, de compreensão da realidade de Três Lagoas, em 2 eixos.
tanto para pessoas com deficiências, quanto para instituições que atendem direta ou indiretamente essas pessoas e essas famílias, ou que têm em seu quadro colaboradores com deficiências, independente de qual função que é. A partir dessa coleta de dados, nós vamos analisar e dar seguimento aos trabalhos para, em breve, se tudo der certo, entregar esse plano municipal para ser colocado em prática. Claro, nós estamos falando que vai atender 100% todo mundo? Não sei. Talvez não. Mas é importante que o máximo de pessoas e instituições participem para que nós possamos compreender e coletar dados que são anônimos, não vai coletar nenhum dado pessoal de ninguém, de nenhuma instituição, mas que são dados fundamentais do dia a dia. Por exemplo, Lu, você tem acesso a algum tipo de lazer? Algum tipo de cultura? A sua empresa, ela tem algum colaborador com deficiência? Você identifica alguma acessibilidade, alguma adaptação? Esse tipo de movimento que é o nosso objetivo. Então, nessa etapa, nós estamos coletando os dados para proporcionar as melhores respostas para uma possível construção mais adequada possível para a realidade de Três Lagoas. E aqui eu só quero deixar uma coisa bem clara. Eu falei, até nesse tom de crítica, em relação aos investimentos, mas eu sei que é um movimento social de todo um país. O Brasil é um país de dimensão continental. Cada cidade, cada região tem as suas características próprias. Mas eu falo de Três Lagoas. E Três Lagoas avançou e está avançando muito. E esse avanço está contemplando o avanço social para as pessoas com deficiências, tanto em relação à comissão que eu faço parte, estou como presidente, mas também com outras áreas. Por exemplo, nós temos a CIL, que é a Central de Interpretação de Libras. Nós temos o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, que é representado pela nossa vice-presidente da comissão, que é a Sandra Lata, uma arquiteta também maravilhosa. Então, assim, é um movimento constante que exige a participação de todos. É bastante interessante essa visão da Paula, bastante assertiva em relação ao que a comissão faz. E esse momento eu falo, né, tenho falado, o diagnóstico para o levantamento do plano é aquele momento de fazer uma fotografia, né? Eu acho que a fotografia é uma metáfora bastante interessante para entender o que é esse diagnóstico. Você, nesse momento histórico em que nós estamos, conseguir identificar as características e o perfil do que acontece na realidade de Três Lagoas, né? A realidade é probabilística, a gente vai ter ali uma leitura e vários pontos possíveis a serem discutidos, mas é encontrar essa perspectiva. Existem documentos que vêm do âmbito federal que orientam o desenvolvimento, existem normativas, mas o foco é justamente entender Três Lagoas, né? Como Três Lagoas tem o seu comportamento e estabelece as suas necessidades, para que a gente possa trazer o mais próximo da realidade. Esse processo até que o Sérgio coloca é vagaroso, é moroso porque é um processo histórico. A cidade tem um desenvolvimento histórico, né? Por isso que manter os temas aquecidos, comunicar, divulgar, é um modo da gente manter o assunto quente para que novas possibilidades possam aparecer, né? Novas pessoas possam também lançar o seu olhar e a sua contribuição. Então, eu vejo que é uma perspectiva de troca. A cidade ela é feita a partir do movimento das pessoas, das ideias, das iniciativas, né? Do poder público, dos agentes do comércio, das instituições, das pessoas. E dentro desse processo, uma iniciativa acaba mobilizando outra, e mobilizando outra, mobilizando outra, e assim a gente vai construindo o contínuo do desenvolvimento histórico da cidade. Então, agora, às vésperas do aniversário de Três Lagoas, trazer essa temática, mostrar esse movimento, tem esse sentido também, que é de manter essa chama acesa, de propagar essa discussão e fazer com que ela tome aí o espaço público que ela deve ter.
Legal. Eu queria citar um negócio aqui, não sei se eu posso, mas eu não quero dar nomes aos bois. Mas eu e o Rodrigo trabalhamos junto há muitos anos, né? E numa desses atendimentos no escritório, né, Rodrigo? A gente viu, e eu vou citar eles aqui agora, até para ver se vocês têm algum gancho sobre isso. Coisa rápida, talvez você me ajude a lembrar. A gente estava atendendo um cliente, e o cliente ele tinha uma certa idade, não velha, não nova, mas a gente já tinha uma preocupação porque eles não tinham filhos e eles queriam ter filhos, né? E eles queriam uma casa de andar e o terreno era muito apertado, né? E não tinha visibilidade nenhuma de acessibilidade para aqueles cômodos, né? E aí foi uma discussão que a gente teve naquela época, um dos primeiros projetos ali que me tocou. Olha, não, o Rodrigo tentando explicar para o cliente, o cliente quase vira para ele, não, pô, mas você tá achando que eu sou velho? Eu não sou velho, não. E aí é uma preocupação que eu vi pelo Rodrigo como arquiteto e urbanista, vendo pelo cliente. Opa, peraí, você quer uma casa pela vida toda? Você tem que pensar no futuro. E agora, olhando para esse tema aqui, é muito importante as pessoas, pô, eu vou projetar uma casa, mas eu não sei se amanhã eu posso ter uma lesão, se amanhã eu posso ficar cego, se amanhã eu tenho cadeira de roda, e etc. É muito importante essa abordagem desse tema, até mesmo para as atualidades de projetos hoje em dia, né, Rodrigo? Esse assunto que o Django está falando é uma situação bastante comum ali nas pranchetas de projeto. Muitas pessoas têm essa visualização de querer, eu quero um sobrado, quero construir uma casa em 2 pavimentos, e não se atém a essa perspectiva de que pode ter um momento de mobilidade reduzida, pode ter uma gestação, se a família ainda não está totalmente composta. Então, a gente sugere um dormitório no piso térreo ali, né, de apoio, pode ser um dormitório de hóspedes, enfim, há várias possibilidades ali de ser agregado um espaço que possa receber momentaneamente ou permanentemente alguém no piso térreo, para não deixar exclusivamente os dormitórios no segundo andar. Então, isso é um modo de entender o projeto nessa perspectiva de longevidade, né? Isso é muito comum, e eu quero trazer um recorte também, Django, para a questão das calçadas, para o espaço público das calçadas. Nós recentemente comentamos, eu e a Paula estivemos num programa de rádio da cidade também, falando dos formulários, falando do diagnóstico, e muitas vezes a gente olha apenas, pensa só a questão da acessibilidade em relação às rampas, à circulação, e atribui a responsabilidade exclusivamente aos profissionais, né? A gente não pode esquecer, assim como coloca para nós aqui no Brasil o Ariano Suassuna, né? Existe o Brasil oficial e o Brasil real. Existem algumas perspectivas no Brasil que fogem um pouco a um controle simplista. A gente precisa analisar com uma certa profundidade. Então, muitas vezes você tem profissionais da construção civil que executam tarefas da construção civil com um domínio técnico, com uma atenção, mas que deixam passar algumas características que não foram consideradas, né? As pessoas popularmente vão lá, preciso fazer uma calçada, vai lá e contrata um pedreiro, contratou o pedreiro vai vir, vai executar, vai fazer tecnicamente adequado, só não vai ter a preocupação ou discutir se vai ter o piso tátil, se a inclinação da rampa está correta, se a circulação, se a largura está... Porque essa discussão técnica não passa pela prática do cotidiano dele, né? Isso deveria ser levado para o âmbito de um projeto, um pensamento prévio antes da execução material daquela solução. Então, a cidade é isso também, né? É um pouco de iniciativas, então ela funciona às vezes de um lado, não funciona do outro. E a ideia é conseguir entender que o tema da acessibilidade, o tema do desenho universal, ele precisa ganhar esse corpo, se estender e a pessoa ter, inclusive, a lembrança de, numa intervenção, vai chamar um profissional, seja um profissional de arquitetura, um profissional de engenharia, seja um pedreiro, seja um consultor, seja qualquer agente que constrói a cidade, um prestador de serviço, também ter vivo na mente, olha, a altura da tomada, da caixinha de tomada tem que atender, né, para quando eu não tiver possibilidade, estou com uma mão enfaixada aqui, vou ficar 30 dias com gesso. Então, existem normativas, é possível seguir as normativas e lembrar delas também nessa perspectiva longeva de uma construção. E esse processo, a gente pensa, nossa, mas no dia a dia, como que o meu pedreiro lá, o seu João, que faz
calçada desde que Moisés andava pelo mundo. Vai pensar na... Calçou o oceano aberto pra ele. Exatamente. Muito boa essa. Como que ele vai pensar nas normas, na NBR 90 e... lá, 90-50. isso, 90-50. Mas às vezes até para o seu João, você enquanto pessoa que vai contratar o serviço, ou até mesmo você que é parente de alguém, enfim, que está na cidade, acompanha esse movimento, alguns questionamentos do tipo, seu João, será que se a gente fizer dessa forma, uma pessoa vai conseguir, se tiver com uma dor na coluna, uma dor na perna, vai conseguir subir com qualidade? Ou em um dia de chuva, será que não vai ser arriscado essa inclinação desse jeito? Porque, gente, as pessoas podem não ter o conhecimento técnico que, às vezes, uma pessoa como eu, como os meninos, nós temos, porque a gente sentou, estudou por N fatores, seja necessidade, seja empreendedorismo, ou seja por curiosidade mesmo, nós temos. Mas ela pode ter essa sensibilidade de, poxa, talvez fazer um ajuste aqui. Ai, Paula, mas não vai ficar certinho igual a NBR. Ok, mas sendo algo mais possível, mais real. Nesse exemplo que o Rodrigo falou, eu lembro que a pessoa citou assim, porque a pessoa da minha família tem muita dificuldade, ela quase desce escorregando a calçada. E aí eu me questiono, será que uma pequena alteração ali, um olhar diferente já não faria uma grande diferença no depois, no dia a dia da pessoa que está ali na casa, no comércio, que vai chegar até ali para consumir, para participar, para passar por aquela região. Porque uma outra questão também é pensar nos materiais. Uma calçada que ela é cheia de irregularidades só por beleza, não faz sentido hoje. Porque hoje nós não temos só pessoas que conseguem transitar pela cidade andando. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa cega, mas há 1 ano e 7 meses, e recentemente também, eu tive uma queda, um acidente na prática esportiva, porque eu sou judoca, campeã paralímpica, dá licença. Então, não tem problema aqui de cancelamento de CPF, não, viu? Exatamente. Mas, e eu passei por uma intervenção que nós citamos aqui, né? De quebrar uma perna. Eu quebrei a perna e, além da deficiência visual, eu fiquei momentaneamente, por conta dessa recuperação, uma pessoa com deficiências múltiplas. Eu precisei ficar de cadeira de rodas 4 meses. Então, assim, eu ia fazer fisioterapia ali no centro, eu lembro que eu precisava de alguém para me ajudar a abrir a porta do carro e ir pulando igual o Saci até a calçada, até a parte de cima, e depois conseguir entrar no estabelecimento, porque não tinha acessibilidade, porque tinha uma inclinação, um movimento ali de paisagismo que atrapalhava a mobilidade. E isso, a gente, infelizmente, se acostumou a ver. E acha que é muito naturalizado. Ai, tá tudo bem. Aí depois vê isso. Ou, por exemplo, como eu falei do material. Tem uma determinada clínica aqui na cidade, não citaremos nomes, que a calçada dela é um material que, quando molha, fica muito escorregadio. E aí, numa brincadeira com a fisioterapeuta que me atendia na época, ela falou assim, olha, essa calçada aqui é para chamar paciente para mim, ó. Olha só. Rodrigão, essa foi uma deixa bem legal, mas vamos lá. Você, como sempre, eu sempre te jogo nessas questões, né? Lança uma pergunta aí. Nós já estamos chegando... Falei para vocês que ia passar rápido, nós já estamos chegando ao final do nosso tempo. Se a gente pudesse, ficaria aqui mais alguns dias, tenho certeza, pela disposição dos 4. Tô que aprendo aqui, só aprendendo. Eu, então, mas aí, Sérgio, para a gente fechar, fala pra gente qual que é a sua perspectiva das cidades para 2035. Vamos pensar as cidades em 2035. Como é que você vê o futuro das cidades aqui da nossa região? Você ali de Andradina, a gente aqui em Três Lagoas e toda essa nossa região. Qual o futuro das cidades em 2035? Vamos pular a Agenda 2030, chegando em 2035, né? Após a Agenda 2030. Olha, não que eu seja pessimista, né?
Eu acho que em 10 anos a gente não vai ver muita mudança ainda. Talvez mudança de consciência, mas não mudança de prática ou de execução. Porque passa a cada 4 anos, 8 anos, 12 anos, a gente tem a política que interfere, né, de uma forma muito direta, muito predominante, e alguns projetos deixam de existir porque mudou o time político que assumiu uma certa municipalidade. Quando se fala em projetos como a Agenda 2030, que é uma agenda em que o mundo inteiro está se comprometendo, né, a fazer um esforço mundial de atingir metas específicas, eu vejo com um bom olhar. Mas quando eu olho para as cidades, eu infelizmente vou fazer uma provocação dolorosa, vou ser cancelado também. É que, infelizmente, quando a Paula fala dos materiais, infelizmente eu acho que a arquitetura, que deveria ser, como o meu mestre já me ensinou, deveria ser o berço das soluções, fica muito focada na estética, né? A estética enquanto banalidade, não estética enquanto belo e funcional, mas estético enquanto uma certa palavra que todo mundo pensa que que é só bonito, funciona enquanto imagem. Então, se não mudar o olhar do profissional, que também faz um esforço em trazer para o seu cliente uma conscientização sobre a sua calçada, que ele não pode pôr uma pedra porque a pedra é bonita, porque a pedra trepida, porque a pedra gera relevo, e que a norma estabelece trepidação máxima a partir de tantos milímetros, que não pode pôr esse tipo de material, porque esse material é escorregadio. Mas ele é lindo. Mas não é esse o foco. O foco é proporcionar igualdade a todos. Se a calçada precisa ter uma certa aderência, ter uma certa inclinação para que possa atender igualmente a todos, universalmente, é papel do arquiteto fazer essa ponte com o seu cliente e fazer com que ele entenda que, olha, esse material não é o mais adequado para isso, porque estamos falando do espaço urbano. O passeio é público. Então a gente precisa tornar o passeio transitável a todos. Diante desse aspecto, em que a gente está falando do profissional, falando da pessoa que tem suas expectativas enquanto imóvel, patrimônio, porque as revistas, o Pinterest, né, fantasiam e tudo, então trazem para um projeto elementos de futilidade que não cumprem com a função. E a gente volta naquela famosa forma-função, né? A calçada tem uma forma por um motivo e ela tem uma função por um motivo. E isso deve corresponder à necessidade de todos. Então, para 2035, eu acho que a consciência das pessoas vai mudar muito. Eu vou fazer uma parte, a Paula faz a parte dela, o Rodrigo faz a parte, o Django está fazendo a parte, a rádio está fazendo a parte de comunicar, né? A gente faz o nosso esforço de aprender mais, transmitir mais, mas é necessário que todos tenham essa consciência para que realmente em 2035 a gente tenha uma cidade melhor. Senão ela vai continuar ainda um arcabouço, né, de materiais e múltiplos materiais aplicados conforme a demanda do mercado, porque a economia precisa girar. Eles geram... Talvez a arquitetura seja um dos ramos que mais gera resíduos, né, no mundo. Por quê? Por causa das reformas. Eu quero um porcelanato, agora eu não quero mais. Quero outro porcelanato, agora eu não quero mais. Agora eu quero pôr pedra. Então as pessoas ficam trocando de materiais. Se ela pensasse em cada vez que ela... Se na vez que ela fosse reformar a calçada dela, ela, já que eu vou reformar a calçada, eu vou colocar a calçada como deve ser. Qual que é o formato? Mas peraí, a prefeitura poderia também instituir no seu código de postura que qualquer calçada, ao ser reformada, deve aplicar a norma de acessibilidade. Olha o spoiler aí, olha o spoiler aí. Né? Em breve a gente vai nós estamos trabalhando para trazer aqui o pessoal para falar das rotas acessíveis. Isso. Aí também. Olha que né? bacana. Tem essa pauta aí que está rolando em Três Lagoas, as rotas acessíveis, inclusive com sugestões que devem vir aí pelo próprio poder público de
padronização para Seguir um gabarito, seguir um padrão. gabaritos mínimos, Sim, né? sim. Dentro E de que uma esse possibilidade gabarito de seja concepção. acessível também, né? Exatamente. Porque não adianta existir lá no código que fica lá enterrado, não sei aonde, das normas. Exatamente, nessa perspectiva do espaço público atender a sua função social também. Sim. Sim. Por aqui, hoje, nós aprendemos um pouco o que é acessibilidade e que ela não é favor, não é adaptação extra e também não é custo extra, tá? Acessibilidade é cidadania. Nós queremos agradecer aqui a Paula Neres, obrigado pela participação. Serjão, obrigado pela participação. agradeço. Viu? Obrigado por essa aula aqui. Que isso. Esse bate-papo Obrigada, foi muito pessoal. bom. Foi E uma aprender. aula. E que venham outros programas aí no futuro, após a aprovação aí do projeto. Só chamar para os próximos cancelamentos. Surgindo novidades, viu, senhor? Claro. Nos conte aqui para trazer. Eu vou pra- ter novidades. pra galera. Como eu falei, eu entrei no propósito e eu disse não, eu encerrei o programa, né, como, olha, a empresa não vai crescer agora, eu preciso me aprofundar. Então, era um cronograma de alguns meses, realmente, para que a gente pudesse entender melhor a legislação, entender melhor a pessoa com a deficiência, entrar em contato com mais pessoas, conhecer o cotidiano. Então, eu entrei numa pós-graduação, né? E a pós-graduação já está... Eu não posso falar muito, né? Porque senão engessa meu projeto lá, porque eu não posso divulgar, né? Mas é uma pós-graduação onde meu TCC também vai estar tratando da continuidade desse tema, né? De uma forma a aprimorar mais e trazer para mim, para minha prática profissional e também pessoal, atitudes, né? Como fala, eliminar barreiras atitudinais da minha pessoa, inclusive, né? Ô, Django, esse foi só o primeiro episódio, viu? Do Mais Foco Urbano, você viu? Só o primeiro de muito conteúdo, cara. E ó, você que gostou, dentro da programação do JL Podcast, do Grupo Difusora, acompanhe nas redes sociais e aguardem. Em breve a gente está com novos temas e seguindo aqui com vocês. Um abraço. Um abraço.